E hoje a gente vai, então, estar trazendo o que é talvez um pouco o lado B, assim, né? Esse espaço de olhar para as pessoas, para as relações, mas que quando a gente está olhando para o TIO, para as organizações TIO, para esse lugar da integralidade, ele é necessário e transformador. A gente vai falar hoje sobre modo cuidar, que é um modo que a gente usa bastante no O2, mas também estamos percebendo que isso está permeando em outras áreas também, como a Fabi falou, na integralidade, também na sociocracia, a gente chama de modo relacional. Então, cada vez mais estamos percebendo a necessidade de cuidar desse espaço, que esse espaço que a gente chama tribal. E uma coisa muito interessante da autogestão era essa percepção desses espaços diferentes que existem nas organizações. Então, a gente tem esse espaço organizacional que cuida dos papéis, das funções, do trabalho do dia a dia, que vai cuidar do propósito. Mas dentro desse espaço, a gente não cuida das pessoas, estamos olhando para as coisas da organização, da estrutura, do trabalho do dia a dia. E mesmo que dentro de organizações, as organizações estão feitas de pessoas, esse espaço não é onde a gente cuida das pessoas. A gente tem um espaço tribal, onde tem as pessoas. E as pessoas têm necessidades, têm emoções, têm relações entre as pessoas. E esse espaço precisa ser cuidado de uma outra forma. E tem cada vez mais esse olhar de cuidar desse espaço, de reconhecer que esse espaço existe dentro das organizações. E esse espaço a gente chama, esse espaço tribal a gente cuida através do modo cuidar. E o que é esse modo cuidar? Quando a gente cuida, quando a gente usa esse modo cuidar, é algo que a gente vai falar sobre hoje, mas só para diferenciar um pouco. Então, esse espaço de modo cuidar, ele é bem diferente do que esse espaço organizacional que a gente experimenta no dia a dia. Esse espaço de modo cuidar, esse espaço tribal, ele acontece fora de uma reunião normal, fora, talvez, do trabalho do dia a dia, ele acontece de uma forma mais ritualizado, mais sagrado. E a gente abre esse espaço quando a gente percebe, pode ter algumas maneiras que a gente percebe que esse espaço precisa ser aberto para ser cuidado. Então, vamos supor que estamos numa reunião normal, uma reunião de trabalho, uma reunião operacional, revisando, sincronizando o trabalho, e a gente percebe que alguma coisa está acontecendo entre duas pessoas, por exemplo. A gente não vai parar naquele momento para cuidar disso, porque daí a gente não está dando valor para aquele momento, a gente não está cuidando bom o suficiente esse momento. Então, a gente pode ver se a gente pode continuar e no fim da reunião abrir um espaço para cuidar dessa tensão que está acontecendo entre as pessoas, tá? Se não é possível, a gente pode parar a reunião mesmo e abrir esse outro espaço. Pode ser que eu e Grilo estamos tendo alguma tensão entre nós, a gente pede para Fabi, você pode dar uma escuta para nós dois? Estamos precisando resolver alguma coisa, então não necessariamente tem que ser um facilitador dentro da organização, tá? Não tem que ser um facilitador, por exemplo, dentro do círculo que eu faço parte. Pode ser uma outra pessoa com quem a gente confia, que a gente quer que ajuda nós naquele momento, tá? Pode ser que Edu está percebendo que ele está precisando, alguma coisa, a motivação está baixo dentro do círculo dele, e ele pode pedir, trazer isso como tensão, gente, eu gostaria que a gente abra um modo cuidar e a gente abre em outro momento. Ele pode pedir que todo o círculo venha, pode vir quem vir, porque também isso é uma outra questão, no modo cuidar, a gente convida todas essas pessoas para vir, que fazem parte do nosso círculo, mas não é todo mundo que tem que vir. Quando é entre duas pessoas, daí é algo mais específico, estamos tratando mais de duas pessoas junto com uma outra pessoa. Mas esse modo cuidar, ele é um espaço que é bem diferente, a gente cuida dele usando uma forma, um ritual
para ele que a gente percebe a diferença. Então, a gente está abrindo um campo, quando a gente abre em modo cuidar, para que a gente consiga olhar para as emoções, olhar para as emoções e olhar para as pessoas, não para solucionar alguma coisa, não para resolver alguma coisa, não para criar um acordo sobre como a gente vai cuidar disso, não para mexer nas funções, nos papéis da organização, é só para abrir um espaço de escuta. Então, nem necessariamente um espaço de explorar mais a fundo o que está acontecendo. Estamos abrindo o modo cuidar para quê? Para que as pessoas tenham um espaço para expressar e ser ouvidos. Tá? Então, não é um lugar que a gente procura solucionar as coisas, criar acordos ou fazer decisões. É um espaço que a gente cuida das pessoas. A gente procura abrir para que as pessoas podem ser transparentes e vulneráveis e cuidados nesse momento. Para que depois, se precisa mexer em alguma coisa da organização, a gente pode fazer isso, mas naquele momento estamos cuidando das pessoas e das relações. Fabi, você quer adicionar alguma coisa? Não? Então, a gente não quer falar muito sobre isso, porque a gente quer a gente quer testar, a gente quer ter uma experiência de modo cuidar, porque eu posso explicar como fazer, como preparar, mas a gente quer que vocês experimentem isso primeiro, e depois a gente pode falar sobre quais são as dificuldades em fazer isso, quais são algumas dicas. A gente também vai ouvir algumas experiências de outras pessoas que fizeram modo cuidar. Mas nesse momento a gente quer começar a abrir esse espaço para que a gente experimente esse espaço de modo cuidar. Tudo bem, gente? Podemos seguir? Tá. Então tá bom. Uma coisa que eu e a Fabi, a gente também somos da comunidade de Dragon Dreaming e falamos muito sobre no Dragon Dreaming algo que chama Karl Gore. E a ideia do Karl Gore é se a gente pensa na primeira organização que existiu no mundo, era nós, as pessoas, ao redor de uma fogueira. Foi aquilo que fez pessoas. Foi o momento que a gente começou a sonhar, planejar, realizar e celebrar juntos. E Karl Gore é uma palavra que vem dos aborígenes, que significa justamente isso. O Karl é o fogo, que para os aborígenes significa a criação da vida. O Up é a área da fogueira, e o Gur são as pessoas que sentam ao redor dessa fogueira. O Karl Gur são as pessoas que chegam, sentam ao redor da fogueira para compartilhar histórias, experiências e celebrar juntos. E hoje eu gostaria de convidar vocês para esse Karl Gur, porque Karl Gurs são feitos de pessoas de vários lugares diferentes. Imagina que tem pessoas de vários lugares diferentes, muitas vezes pessoas que não se conhecem, mas que se juntam em algum momento especial, único, onde eles formam esse Karl Gur e depois desfaz esse Karl Gur e lembra, fica com a memória e a celebração desse momento. E tem mais informações sobre Karl Gur depois que a gente pode passar para vocês. Tá? Um outro conceito que a gente usa também do Dragon Dreaming é o Pinakari, que é um momento que a gente para fazer uma respiração, para que a gente consiga estar presente, conectar com cada um e também com as outras pessoas aqui, para que a gente consiga ir para a nossa prática. Tá? Então, eu vou convidar vocês, pode parecer muito hippie, gente, mas assim, estamos no modo cuidar, então vamos abrir para isso, tá? Vamos testar alguma coisa diferente, vamos fazer essa respiração. Edu tá assim, tipo, rindo. Vamos tentar alguma coisa diferente. Então, eu convido vocês de fechar os olhos, sentar confortáveis na sua cadeira, faz uma respiração e percebendo seu corpo,
Bem, provavelmente vocês já estavam sentados o dia inteiro em frente do computador, então vai mexendo o corpo para você se sentir mais confortável. E vai respirando, aprofundando essa respiração. E se você tem alguma tensão em alguma parte do seu corpo, vai conectando com essa tensão. Pode ser uma tensão muscular, pode ser uma tensão do pensar, pode ser uma tensão do sentir. Respira dentro daquela tensão e solta o ar. E traz sua presença para o seu corpo. E também para quem mais está aqui, mesmo online, talvez você consiga perceber a energia das pessoas que estão aqui, todos nós. Imaginando as pessoas ao redor de uma fogueira, num círculo, chegando para um modo cuidar, onde a gente vai celebrar juntos esse momento, ter uma experiência de modo cuidar. E abrindo para esse momento. E aos poucos voltando pelo grupo, mexendo o corpo se for necessário. Muito bom. Obrigada, gente. Então agora a gente vai entrar nos grupos. Eu acho que grupo de 4 pessoas, a gente vai estar em grupos de 4 pessoas, onde a gente vai fazer um processo agora de modo cuidar. E esse vai ser um processo que também cada um de vocês vão poder levar com vocês, usar no seu lugar de trabalho, nos seus grupos. É algo simples, mas também no mesmo tempo profundo. Também, gente, não é algo que não é algo que expõe, que vai, como é? Não estou lembrando a palavra, como falar essa palavra, você não vai sentir expor ninguém. Exposto, não vai sentir, senão a gente não vai expor ninguém, também você não vai precisar se expor, tá? É um momento da gente fazer um check-in um pouco mais aprofundada, tá? De uma forma um pouco diferente, tá bom? Deixa eu só dar um recado aqui, pessoal. Eu esqueci de avisar no começo, mas a gente está gravando essa parte que é mais expositiva do Meetup, né? Aí, para fazer essa atividade, eu vou parar a gravação para deixar todo mundo tranquilo e preservado aí, tá? E aí, eu ia sugerir, Tânia, se você puder explicar a dinâmica para todo mundo aqui enquanto a gente está junto. E aí, na hora que for para as salas, aí cada facilitador dá uma retomada só para acelerar, né? Eu percebi que eu estava no mudo, tá? Então tá bom. Eu e Fabi, a gente faz isso juntos, a gente pode explicar. A gente vai fazer uma dinâmica que chama Bússola das Emoções, que vem da Vivian Dietland. E ela fala desses 5 emoções básicas que nós temos: a raiva, a tristeza, o medo, a vergonha e a alegria. E que esses cinco emoções são necessários, fundamentais para a gente navegar e lidar com a vida, lidar com as situações da vida. Nos ajuda a perceber, nos ajuda a ser vivos, sentir as coisas. E aqui tem essa bússola aqui que mostra. Então, essas emoções, além, talvez assim, quando a gente olha para essas emoções, fala, nossa, mas medo, tristeza, raiva, vergonha. Ai, a única que eu gosto de sentir é a alegria. Mas todas essas emoções nos faz humano, todas essas emoções nos faz sentir a vida. E não só isso, aprender com a vida e aprender sobre nós. O medo, a tristeza e a raiva e a alegria são um pouco diferentes da emoção da vergonha.
A vergonha é uma emoção que a gente interioriza, é uma emoção interna e que faz que a gente olha para dentro. Então, olha que linda, a vergonha em si não é uma coisa tão gostosa de sentir, mas a lição que a vergonha traz para nós é enorme. É o momento que a gente olha para dentro e começa a nos questionar. E esses questionamentos nos ajudam a mudar coisas dentro de nós. Né? Que a gente agora vai ver as forças dessas emoções. A raiva, se você pensa em alguns momentos que você sentiu a raiva, sim, pode gerar uma destruição, mas no mesmo tempo pode gerar uma ação, pode gerar um movimento, um posicionamento, que a gente toma um posicionamento. Eu penso em momentos que eu senti raiva que eu consegui fazer muitas coisas, especialmente na área de trabalho. A tristeza, quando a gente está triste com o jeito que alguma coisa está acontecendo, ao entrar nessa tristeza, o que nos faz fazer? Entrar nesse momento da aceitação das coisas. Perceber que talvez a gente não consegue mudar, controlar todas as coisas. E aceitar assim mesmo, aceitar as limitações das outras pessoas, as limitações das coisas. O medo que faz a gente entrar em paralisia também nos faz encontrar e conhecer o desconhecido e experimentar o novo. Então também faz que a gente, ele empurra para o mundo, não? Ele nos coloca no nosso limiar da zona de conforto. E a alegria nos traz esse lado da apreciação, de apreciar, de dar gratidão, de perceber, de reconhecer os outros e reconhecer os nós mesmos. Então, essas emoções que a gente vai fazer hoje à noite na nossa check-in aprofundada, cada um vai trazer a sua bússola. Como você está hoje em relação a essas emoções? E você pode, se ajuda você pode usar uma escala de 100%. Tá? Onde você fala, eu estou sentindo 20% de alegria porque hoje eu consegui terminar uma proposta muito importante. Eu estou com 30% de raiva por causa disso. E você vai explicando até onde, porque como você está sentindo essas emoções. Se você não quer usar essa escala, você não precisa. A escala ajuda para a gente refletir sobre como nós estamos percebendo essas emoções dentro de nós. Porque quantas vezes a gente para de refletir mesmo de como nós estamos sentindo, quais são as emoções que nós estamos sentindo. Tá? Então é um momento de parar, respirar, sentir isso e perceber isso, ou fazendo essa escala, usando os números, ou não, mas refletindo sobre cada um e trazendo isso para o grupo, como você está experimentando, sentindo, percebendo cada dessas emoções nesse momento ou ao longo do dia de hoje. Tá bom? Fabi, você quer adicionar alguma coisa? Não, acho que tá super bom o suficiente por agora. Alguma pessoa tem uma dúvida antes do que a gente entre nos grupos? Ficou claro a consígnia? Então eu vou mandar vocês para as salas. Então 20 de atividade e 10 de conversa. E aí vocês podem aproveitar aí. A hora que vocês acabarem também, se quiser, pode voltar para a sala principal, tá bom? Eu estou aqui esperando vocês. Boa atividade, pessoal. Tranquilo? Pode Então, ir, tá tá? bom. Então, aqui tem 3 perguntas para a gente explorar, tá? Primeiro é quando utilizamos esse espaço de cuidar. Então, vocês podem colocar suas observações, seus comentários, suas respostas, suas arras, ou também suas perguntas, se ainda não está claro para você. Tá? Aqui,
Segunda pergunta, o que é anfitriar um espaço de cuidar? O que é isso? O que significa anfitriar? Como a gente prepara, como a gente facilita, como a gente faz essa ambientação? Quais são algumas considerações que são necessárias trazer? De novo, pode colocar comentários, ahás ou perguntas. Você não precisa saber todas as respostas. Estamos explorando. Aqui uma exploração. E aqui, a última pergunta, quais são os aprendizados, dicas e questões sobre facilitar o cuidar? Então, essa é mais parte sobre a facilitação. Se você tem perguntas sobre a facilitação do cuidar. E aqui, se vocês já fizeram alguns modos cuidares, se tem dicas, o que foi legal, o que não foi legal, pontos de atenção, vocês podem colocar aqui. E também, de novo, se tem alguma pergunta, você coloca aqui, algum ahá, você coloca aqui, tá? A gente vai misturando as respostas entre comentários, ahás e perguntas. Então, a gente vai ter mais ou menos 10 minutos para ir preenchendo esses post-its e depois a gente vai explorar tudo isso como grupo. Tudo bem, gente? Dá para a gente voltar para o grupo, Que a gente viveu uma experiência que a gente... Imagina se a gente fizesse essa bússola de emoções dentro do nosso trabalho, onde a gente está com alguns conflitos entre as pessoas, ou se está um momento de baixa motivação, ou, sei lá, talvez tenha algumas coisas acontecendo na empresa que está trazendo sensações de medo, seria totalmente uma outra dinâmica. A gente fez essa dinâmica com pessoas que, falando das nossas vidas em geral, não? Mas se a gente pensa como seria isso dentro de um grupo onde a tensão está alta, seria totalmente uma outra experiência, não? E as perguntas, teve muitas perguntas, e aí, como a gente lida com essas tensões altas? Como a gente lida com quando as relações quando tem muita dissonância, quando tem um conflito entre as pessoas? Como a gente lida com isso? Algumas pessoas têm algumas sugestões de como lidar com isso? Posso trazer uma escuta, Tânia? Sim. Acho que foi até uma questão que nós abordamos na nossa conversa lá, nós conseguimos barrer as 3 possibilidades, né? Eu acho que quando chega num ponto desse, né, às vezes, quando você só traz o espaço para a escuta, já ajuda muito a resolver, né? Que a pessoa se sente ouvida e aí traz essa tranquilidade, né? Como fosse uma válvula, né? Só de você perceber e trazer isso já ajuda muito, porque a pessoa se sente ouvida e que às vezes, a maioria das vezes, não é, né? Porque quando você traz isso para uma questão de debate, aí é que dá o problema, né? Porque aí você sai daquela questão do fato, da percepção, e aí você está falando do outro, aí por mais que você não queira fazer o julgamento, você acaba trazendo, e como o ambiente já está sensível, né? Então, às vezes, né? Causa essa dissonância aí que você falou, né? Então, eu acredito que todo momento que você perceber isso, mesmo que não seja só que seja para reflexão do grupo, né? Porque, cara, não é porque isso, é porque nós todos estamos de cabeça quente, né? Os grandes mentores sempre falam, né? Não tem assunto que não mereça 24 horas de reflexão, né? Então, em vez de você, né, falar, os nossos pais, no meu caso, né, minha avó, tinha um ditado mais simples, né? Que a flecha lançada, a palavra dita e a água passada no moinho não volta atrás, né? Então, se você não sabe o que falar naquela hora, fica quieto, pensa e depois você volta e fala, né? Então, às vezes, você ter um lugar ali para falar, para desabafar, e aí depois que todo mundo for ouvido, gente, então vamos encerrar aqui, amanhã a gente volta no assunto, né? Eu acho que a pessoa já vem mais leve, né? E aí acho que a bússola ajuda só a criar esse mapeamento para as pessoas poderem olhar para aquelas partes, né? Então, acho que é muito legal isso aí, né? Não sei se faz sentido, mas acho que é por aí. Faz bastante sentido. Sempre lembrar que isso não é um espaço, mesmo se a tensão está muito alta, tem um conflito muito grande, nós não estamos
fazendo o modo cuidar para resolver esse conflito. Estamos abrindo espaço para escuta. E como facilitador, é muito importante você entrar nesse processo não sentindo que é sua responsabilidade resolver aquilo. É sua responsabilidade sustentar o espaço, cuidar do espaço, cuidar das pessoas que estão, nesse momento, se abrindo para falar sobre suas emoções. Uma coisa que é legal também, conectando com isso, é a gente não criar expectativas, né? Nem do resultado e nem de uma participação. Então, quando tem um grupo que está com muita atenção ali, é muito legal a gente abrir esse espaço de cuidar, mas sempre lembrando que a gente sempre tem escolhas sobre participar ou não, mas eu acho que o cuidar mais ainda. Então, a pessoa se sentir obrigada a ir para um espaço de cuidar, a gente já está dando um passo para trás. E talvez a pessoa fique desconfiada, assim, por todo o processo dela e não queira ir no primeiro momento e ela vai no segundo. Então, eu acho que tem esse cuidado que a gente tem de ter o tempo de cada um e o jeito de cada um. E eu já vi, assim, né, já emendando em algumas histórias, assim, eu já vi relatos de que as pessoas abrem esse espaço de cuidar e obrigam que o grupo vá lá. Não, temos que ir todos como a gente vai para uma reunião. E aí, para mim, isso já cria mais uma tensão no espaço. Uma coisa que eu coloquei é que tem que ser legítimo, né? Não pode ser um processo. Porque se você padroniza lá como um processo, e aí o líder se vê na obrigação, às vezes, de seguir num passo a passo, né? E não tem uma legitimidade, não vai funcionar, né? Porque a gente tem essa sensibilidade para captar, né? Que não é legítimo, que aquilo lá está protocolar, né? Não pode ser protocolar. Acho que o Júlio queria falar primeiro. Aqui ele tá com o dedinho levantado. Ele tá assim, é verdade. Eu estava usando o botão de levantar a mão pelo Zoom, mas eu não sei se o pessoal está olhando para isso. Mas, não, o que eu queria falar é que o desafio como facilitador é justamente isso, é perceber quando uma tensão é modo cuidar, né? Porque às vezes a pessoa traz, começa a falar, não, porque o fulano, porque não sei o que lá, porque a situação, e a pessoa não sabe pedir isso, né? Não sabe ainda pedir, muita gente não tem a prática de pedir esse espaço. Então, é muito diferente a forma de como a pessoa traz uma atenção de modo cuidar e uma atenção de modo sincronizar, né? Que é esse modo de falar de trabalho, de espaço organizacional, né? Em geral, quando é uma atenção de modo cuidar, ela vem carregada de emoção, né? Ela vem, a pessoa já, ou ela está com uma raiva, ou ela está triste, ou você vê que ela está... então, esse trabalho do facilitador de ter essa sensibilidade e de, nessa hora, de repente, perguntar, olha, você está precisando de uma escuta, né? Ou então, olha, eu estou sentindo aqui que é o caso da gente abrir um modo cuidar, como é que é para vocês? Estou percebendo que o fulano e o Beltrano, de repente, estão precisando ser escutados nesse momento, né? Então, tem esse tato, né? E acho que até foi assunto de uma conversa no Slack da TO Network uma vez, sobre a legitimidade, né, do facilitador querer conduzir o modo cuidar sem que seja pedido por alguém, né? Então, eu vejo isso super como um refinamento do skill do facilitador, né, que é conseguir captar isso, falar, putz, tá precisando, né? E lógico que, né, isso é uma coisa que vai se desenvolvendo ao longo da experiência como facilitador, né? Mas porque as pessoas normalmente que não sabem usar esse recurso não vão pedir, né? Então, uma vivência que eu tenho é essa. Fábio, você queria falar? Sim. E eu estava refletindo aqui que talvez uma etapa que seja talvez, né? O cuidar, seja a gente perceber como que as conversas acontecem. Inclusive tem a série na Target 2, a Maíra que está aqui participou de uma delas, né? Da Conversas Difíceis. E quando eles falam sobre os 4 tipos de conversa, né, uma muito preciosa para mim é sobre o diálogo, que significa sentido através do sentido, né? Então a gente se conectar com o sentido que tem para as pessoas, a gente vai se despir de com todos os outros julgamentos, mas vai
tem uma questão de respiração também, como a gente está respirando, como a gente está ofegando, a gente indica a nossa comunicação e como se dá na relação com as pessoas e com o grupo, conforme a gente está falando, né? Então, talvez seja uma etapa que refina, isso que o Júlio falou de refinar, do facilitador, ter essa percepção, é como as conversas estão acontecendo, né? Se as pessoas estão de fato escutando, se elas estão falando alto, se elas estão respirando para falar, como o Jorge falou também, né? Tipo, se elas se dão tempo para pensar minimamente, eu acho que é uma etapa que vale a pena olhar, assim, que talvez seja pré-cuidar. Isso que eu estava refletindo aqui. Tinha alguém na fila para falar, não? Aproveita que o Fábio invocou o meu nome. Não. Eu estou lá onde eu trabalho hoje, a gente trabalha com autogestão também, mas não é o O2, né? É um outro formato. E a gente tem um sistema de processamento de tensões, né? As tensões antes de chegar a esse lugar. Então, e tem um papel de guardião, que por acaso sou eu. E aí eu observo muito isso, assim, né? Antes da gente chegar nesse lugar da reunião acontecer, né? De uma reunião de cuidado acontecer, de um encontro, as tensões, às vezes, elas dizem coisas, né? E como que a gente ajuda também as pessoas, esse pré que você está falando, a transformar as coisas em tensões, a formalizar aquilo através de tensões, porque senão, se a reunião chegou a esse ponto que eu estou ouvindo vocês me dizerem, é porque, cara, a gente falhou nesse processamento de tensões anterior, assim, né? E se as pessoas não têm esse repertório, como que a gente dá esse repertório? Tipo, lá na tribo, um pré-requisito é você subir a tensão numa estrutura da CNV. Tipo, uma tensão, ela meio que não é válida se você não estruturar ela antes. Você não pode chegar, sei lá, do nada metendo um louco. Se não é válida, né? Entre aspas, né? Se a pessoa meter o louco, todo mundo vai ouvir ela também. Mas a gente sugere que ela busque esse raciocínio, tipo, cara, o que você observa? Esses sentimentos que você tem, o que tem por trás disso, né? Tipo, que ela estruture isso antes de jogar no grupo de qualquer jeito, assim. E eu vejo que isso é tão poderoso, porque eu mesmo já saí de vários lugares, tipo, eu só queria matar um. E de repente, quando eu parei para pensar aquilo, eu falei, nossa, eu consegui falar de uma coisa super tensa, que eu tava com medo de falar sobre ela. Mas quando eu comecei a usar da CNV para me apoiar, a coisa, ela é tensa mesmo, mas a gente dá para falar dela de um outro lugar aqui. Eu não tô botando mais a culpa em ninguém. Eu tô trazendo os meus sentimentos, as minhas necessidades por trás disso. Então, eu tomo bastante cuidado desse lugar. Eu falo, o que aconteceu que a gente precisou? Não tem problema precisar essa reunião de cuidado, mas onde foi que o nosso processo de tensões, né, a gente tem encontros de processamento de tensões específicos, a gente tem modo de falar sobre isso, o que aconteceu? Porque, para mim, por trás disso existiram muitas tensões que a gente deixou para lá, que a gente não falou sobre elas, que a gente não subiu, então... E como que a gente prepara as pessoas, então, né? Se a gente acha que a comunicação não violenta é um bom lugar, como é que treina todo mundo, tipo, em comunicação não violenta, como é que cria espaços de exercitar isso, que eu acho que ajuda demais, assim. Eu sou muito suspeita, mas eu acho, nossa, eu vejo que na tribo a nossa experiência é muito poderosa, assim, da gente falar, é tão bom conversar com, tipo, 20 pessoas, né? A tribo é 20 pessoas de um grupo de 100, mas, tipo, todo mundo sabe comunicação não violenta lá. Tipo, todo mundo sabe o que quer, do que não aconteceu. Tipo, tudo é com comunicação não violenta. É muito mais fácil de falar, gente. Tem um monte de problema também, né? Que todo mundo é ser humano, todo mundo tem essas questões. Mas eu vejo, nossa, ajuda demais, assim. Então, eu queria mais dividir esse relato, né? Como que a gente cuida disso antes de chegar nesse lugar. E se a gente acha que a comunicação não violenta é tão importante, como é que a gente amplia as pessoas que podem lidar com as nossas tensões a partir desse vocabulário, né? A partir desse repertório, a partir desse lugar. E eu ia complementar, não complementar, né? Esse bate-bola aqui que tá rolando, mas dizer que a gente está falando de cuidar e do facilitador e também como o grupo vai agindo, mas assim, a gente se cuida também. Eu estou falando isso porque a comunicação não violenta, ela também coloca assim, ajuda a gente a depurar o que é uma necessidade, né? Você consegue falar da sua necessidade? Sabe? Que você tem de necessidade? Para mim é difícil, sabe? Às vezes eu passo por várias vergonha, inclusive, pra caramba. Então, e nessa eu tô me cuidando também, né? Porque eu tô me respeitando, falo assim, cara, aqui é meu limite, aqui não é, aqui tal coisa. Então, a gente tá falando de cuidar do grupo, é um modo de cuidar, mas a gente se cuida, né? Não sei, eu acho que eu passo longe disso, muitas vezes, no meu cotidiano. Eu gosto muito de às vezes, usar o modo cuidar
principalmente quando a gente está, por exemplo, adotando autogestão ou trazendo processos, ferramentas assim que às vezes questiona algumas crenças, ou o jeito que você está ali nas relações de trabalho, de simplesmente trazer as pessoas para conversar sobre, né? Então, tem sentimento envolvido, mas então uma pergunta aberta, assim, quase com um diálogo. Então, como é que eu estou me sentindo nesse momento de mudança? Como é que eu estou me sentindo que a gente está aqui criando círculos ou, sei lá, colocar as pessoas que eram gestores para conversar e deixar um espaço aberto para as pessoas se conectarem, entender que às vezes eu tenho sentimentos que outras pessoas têm. Então, deixar, não só numa coisa de resolver as relações, mas da pessoa também ter um espaço para ela observar os seus sentimentos e até conectar com essas necessidades. Então, assim, conectando também com o que vocês falaram, eu acho que é bem poderoso isso. E nessa linha também, eu que moro aí numa fazenda comunitária, e aí tem algumas decisões, né, que nós somos donos juntos, então tem decisões que parece que são simples e não é nada disso, assim, né? Então, tipo, podemos ter cachorro solto ou não podemos ter cachorro solto? Então, você ir para uma decisão por consentimento de algo que é quente, mesmo numa organização, eu gosto muito do espaço de cuidar, que é essa pergunta, e a gente criar uma escuta de como aquilo é para as pessoas, assim, criar um espaço de empatia. Isso também esvazia muito para a hora que a gente precisa efetivamente estar lá, nesse espaço de decisão ou de trabalho mesmo, eu ter um olhar mais empático, o que é para aquela área, para aquela pessoa. Eu gosto muito também de usar o cuidar para esse lado mais exploratório, sabe? Também tem algumas perguntas que talvez são legais responder. O que fazer quando tem um conflito entre dois ou mais pessoas, uma tensão relacional entre duas ou mais pessoas? E como isso é diferente do que, por exemplo, fazer um modo cuidar com o círculo inteiro? Então, eu não sei se eu vejo muita diferença, assim, mas para mim da onde veio esse pedido, né? O quanto ele é genuíno, quem é que está envolvido nesse processo? Eu estou tendo conflito com alguém, quero um pedido de ajuda, ou sou eu que estou vendo alguma coisa e quero provocar as pessoas, sabe? Então, eu não sei se tem muita diferença sobre o modo cuidar no grupo. Eu acho que pode existir uma mediação. Se é uma questão comigo, eu também posso entender que eu quero ir lá, perceber isso em mim e procurar a pessoa para ter uma conversa. Acho que tem várias formas. Não vejo tanto essas diferenças, assim. Não sei se era bem esse caminho que você... Da pergunta. Eu estava tentando juntar algumas perguntas para ver se a gente consegue responder. Eu acho que é isso mesmo, não? Não tem muita diferença. Sempre um espaço de escuta mesmo. E em alguns casos, às vezes precisa uma mediação, mas daí isso você leva o caso para um outro lugar, não? Júlio, talvez ele tenha algo para falar. Então, eu percebo muito isso quando um grupo começa a trabalhar mais tempo junto, né? Forma-se um campo, né? O tal do campo mórfico que o pessoal fala. Então, às vezes o conflito entre dois é um conflito do grupo, né? E a gente curar isso dentro do grupo ajuda a poder aquelas pessoas amadurecerem e o grupo também amadurece, né? Então, a não ser que seja uma coisa que as pessoas não querem realmente trazer, e aí elas vão procurar realmente uma mediação e tal. Mas, assim, quando é um conflito entre duas pessoas do grupo, acaba afetando o grupo, né? Então, também não vejo muito essa diferença de ter que fazer um cuidar separado, né? Não sei que as pessoas procurem. Concordo. Júlio, você falando, me veio uma coisa, assim, que também, de novo, é abrir o espaço de escuta, né? Assim, até contando histórias, assim, há pouco tempo eu estava fazendo modo cuidar, e aí a pessoa trouxe como ela estava se sentindo, que era para ela e tudo, e era com uma outra pessoa ali do grupo, né? E aí, bom, ela falou, a gente
processou, ele cuidou do modo, fez o modo cuidar. E aí, no final, a gente conversando um pouco sobre o processo, porque era um treinamento, as pessoas, eu fiquei incomodada, porque a pessoa só falou e não, a gente não continuou, né? Você não deu fala para outra pessoa, não teve uma tréplica. E aí a gente também conversou sobre isso, porque não é essa a intenção, né? A gente não está ali para resolver do jeito que a gente espera. Então, acho que talvez uma dica para a gente também, como facilitador, é esse lugar assim de cuidar do campo, né? De tirar essa ansiedade de querer resolver, que então o conflito tem que acabar ali. Eu acho que o cuidar, ele não está ali com essa intenção. Assim. Foi super bom você ter trazido isso. Não é um debate, né? Não é para mostrar quem está certo e quem está errado, né? Justamente isso. E isso que eu lembrei agora de ouvindo você também, Fabi, que a cura de um, às vezes, é a cura de todos. Então, quando a pessoa fala na autorresponsabilidade, ela fala dela mesma, da dor que ela tem, as outras pessoas, quando enxergam como genuíno aquilo, né? Falam, nossa, eu também sinto isso, eu também tenho essa necessidade. E aí, aquele conflito, de repente, até se esvai nessa hora, né? Porque você fala assim, não, eu sou igual a ele, não tem por que a gente ficar brigando, sabe? Então, deixa de ter aquele, não, ele tá errado, eu tô certo. Não, todos são seres humanos aqui, todos têm necessidades, a gente só tá escolhendo estratégias que estão conflitando, né? Que não vão atender alguma necessidade de um ou de outro. Então, é muito rico isso, de poder cuidar desse campo, entendendo que cada um é uma parte desse campo, né? Se alguém tem uma dúvida ou tem algum ponto que quer trazer dos pontos que foram colocados, fica à vontade, gente, de trazer. Tá, eu só queria, isso que vocês trouxeram me conectou com uma situação que eu já vivi várias vezes na empresa. Eu facilito cuidar também lá, mas tem sido muito comum acontecer de uma pessoa vir usar, é um requisito nosso, assim, né, buscar uma estrutura, que nem até a Mayra falou, usar o CNV, só que eu percebo que existe uma espécie de cobrança, exigência, assim, velada. Então a pessoa chega, usa o CNV, mas cutucando alguém. E, que nem vocês falaram, eu também coloco lá que a gente não quer resolver, não está buscando a resolução, não da forma que cada um está esperando, mas que é um espaço de compreensão. Só que aí o que acontece é que num outro dia, alguém que de alguma forma estava, digamos, foi apontado por essa pessoa anterior, invoca um cuidar também e larga mais uma bomba em forma de CNV. E é uma coisa, eu, pelo menos, tenho bastante dificuldade de lidar com isso, porque o que eu falo é, gente, então estamos num espaço para escuta, a gente não vai abrir um debate aqui, então fica a reflexão. E aí, por fora, né, em off, assim, eu já tive um feedback do tipo assim, Diego, você como facilitador, eu esperava que você tomasse alguma atitude. E o que você fez foi falar, gente, vamos entender, vamos compreender o outro. Mas não me ajuda em nada isso. Eu já tive essa experiência, gente. É muito legal. Tainá, tudo bem eu trazer uma escuta para ele? Beleza. Não, e acho que você fala é perfeito, né? Que o cara sempre quer que você resolva o problema dele, né? Coisa que ele que deveria resolver, né? Então, o que você falou é uma coisa habitual, mas é quase um absurdo, né? Cara, não, mas pensei que você ia resolver. Não, mas se o problema é seu, eu só estou aqui te dando quem tem que resolver é você, né? Então, acho que é muito, muito legal você trazer isso, porque certamente é uma coisa que acontece direto, né? Então, é muito rico essa observação, né? E aí até, né, aproveitando disso, né, aí eu queria saber o que Fabi e Tainá sugerem, né, nesse contexto, porque, né, você levantou a bola, Tainá, agora não tem jeito, né? Então, é isso, né? Como, né, um negócio não, isso entra numa espiral da morte, né? Não vai acabar nunca, né? Então, e aí? Né? É um espaço de escuta, mas todo mundo usa as coisas do bem para o mal, né? Que acho que é exatamente isso, né? Então, CNV para processar, para fazer, o cara vai lá usa de forma negativa, né? Com licença da palavra desgraçado, cara. Pô, tu quer um negócio, o cara faz isso. Então, trazer uma perspectiva de vocês aí, né?
na experiência ou de alguma coisa aí que tenha sinergia aí com o que o Diego trouxe para a gente. Obrigado. A gente pode ser outras pessoas além da gente, não? Mas que eu imagino que várias pessoas aqui têm, algumas pessoas têm experiência com modo cuidar. Mas uma coisa muito importante é quando estamos trabalhando assim modo cuidar, ele exige uma alta autorresponsabilidade, não? Então, a pessoa tomar responsabilidade para sua própria atenção. Que é muito importante esse ponto, não? E que essa tensão que a pessoa está sentindo tem a ver com a própria pessoa. E isso é difícil, às vezes, a pessoa aceitar. Isso, então, uma das formas que a gente pode cuidar desse momento é ajudar a pessoa a falar a partir dela, a pessoa trazer ela dentro dessa situação. Pode ser que envolve uma outra pessoa, mas o que está acontecendo dentro dela, o que está acontecendo com ela que está mexendo tanto? Por que essa outra pessoa está gerando essa tensão? Não é que a outra pessoa está gerando a tensão, essa tensão vem dela, não. Então, uma forma que a gente trabalha isso é na facilitação, se a pessoa começa a falar sobre a outra pessoa, numa forma que ela não está falando mais a partir dela, a gente traz a pessoa de volta. E aí? Tá, então, mas como você está sentindo? O que está acontecendo com você? O que isso está gerando em você? Então, sempre procurando que a pessoa tome responsabilidade por ela mesma. E isso, às vezes, é um processo difícil para a pessoa. Então, a gente faz isso com cuidado, colhendo a pessoa também. E eu vejo que, o Jorge, você falou alguma coisa muito importante, que deixa a pessoa falar e depois, assim, 24 horas, deixa a pessoa refletir. Assim, eu sempre digo que o trabalho de modo cuidar acontece depois do que acabou a sessão de modo cuidar, porque aí a pessoa vai para casa, vai sentir, e daí tudo aquilo vai começar a fazer sentido, daí começa a mexer, não? Então, mas eu acho que é muito importante esse processo, isso ajuda, assim, essa conversa com a pessoa, para ela tomar essa responsabilidade para ela mesma, e a atenção dela. É muito curioso que eu acho que a gente vem de um condicionamento muito do comando e controle, e aí em ambientes autogeridos, a gente tem que relembrar a todo momento as pessoas que não, essa coisa da entidade, essa coisa dela acessar ela mesma, tipo, por mais que seja toda hora, parece que é uma armadilha mental, quando a pessoa vê, ela já tá de novo culpando alguém, esperando que alguém faça alguma coisa. É muito curioso, ou então a gente tem algum problema que a gente não sabe como resolver, que pode acontecer, né? A gente, lá na tribo, a gente fala, eu não subi essa tensão porque eu tenho a menor ideia do que eu vou fazer, não sei como resolver isso, eu não vou reclamar desse troço, eu vou reclamar pra quem, né? Eu mesmo às vezes falo, gente, estou irritada com o troço, mas eu não tenho a menor ideia de como resolvo, não vou arrumar essa confusão, porque eu vou jogar pra... Só que eu acho que é um exercício, assim, acho que não é o nosso modelo mental, a gente vem de um modelo mental que alguém vai resolver alguma coisa. Vai ser Cristo, vai ser o Papa, vai ser seu professor, seu pai, sua mãe, seu chefe. Aí, de repente, você fala, eu não acredito que eu vou ter que resolver isso sozinho, né? Ou partir de um lugar que você fala assim, nossa, peraí, por que eu tô tão irritado com isso? Primeiro, deixa eu me ver aqui. É super desafiador, assim. Eu estou realizada trabalhando com autogestão, assim. Eu acho muito sacrificante, mas eu fico muito aliviada ao mesmo tempo. Falar, ai, nossa, tá bom. Eu vou ter que lidar com isso aqui, é o ó, mas pelo menos eu gosto disso. Mas eu vejo que na maioria das pessoas é tipo meio sofrido, assim, né? É meio sofrido. Então, eu acho que esse exercício de trazer a pessoa que a Tânia trouxe, né? De levar a pessoa de volta para ela. Nossa, isso é super válido. As pessoas vão ficar escapando o tempo todo, né? Onde é que tá você na tensão que você está sentindo, assim? A gente fica escapando. E às vezes eu mesmo, por isso que eu falei do exercício. Eu teve tensões que eu comecei. Eu estava com um pensamento, quando eu comecei a fazer esse exercício, eu percebi, não é que isso tá ruim, é que eu, sei lá, já teve tensão sobre salário, por exemplo. Eu acho o salário pouco, sei lá. Mas, o salário é pouco, mete o pé, sei lá, né?
Só que eu falei, não, a questão não é isso, a questão é que eu quero ficar aqui. Então, eu quero ficar aqui, sabe? Tá, o que a gente vai fazer, sabe? Então, a questão que me chateava era que eu queria permanecer, eu podia fazer outra coisa qualquer. Então, eu tive que reescrever toda a tensão, porque, assim, por mais que eu achasse o dinheiro pouco, não adianta, vou jogar para quem esse dinheiro pouco? Entendeu? Isso aqui é uma coisa autogerida. Eu tenho que ver, eu quero ficar aqui, beleza. Então, tem uma outra coisa aqui, que é como que eu exercito o fato de eu querer ficar aqui. Tem outras opções para eu ficar aqui? Eu posso ganhar dinheiro de algum outro lugar e conciliar com isso daqui? Sei lá. Só que não é nosso condicionamento. Eu acho que tá aí muito o desafio mesmo do facilitador, assim, né? De lembrar, de convidar as pessoas a acessarem outro lugar. É super difícil, mas é muito bonito também de ver, assim, as pessoas evoluindo nesse processo. Eu acho super poderoso, mas a gente não foi educado assim, gente. É super difícil. Pessoas se emancipando. Você vê, é muito poderoso, só que dá trabalho, né? Acho que incentivar o processo de aconselhamento também, eu não sei se no O2 tem, mas lá na tribo a gente faz muita coisa de aconselhamento, do tipo, fala com a pessoa, fala com 2 pessoas antes, né? Sei lá, não vai direto lá, ou então a primeira coisa, tipo, você já tentou falar com a própria pessoa, né? Se é uma coisa 1 para 1, assim, sei lá, às vezes a pessoa tá reclamando do cara. A primeira coisa, cara, a gente tá num ambiente seguro, conversa com a pessoa. Só que é isso, a gente tem medo, né? Nossa, é um medo que a gente sente de falar com o outro. Uma vez eu ouvi a frase, acho que foi o Barão que falou, que a gente não tem medo do outro, a gente tem medo da nossa reação à resposta do outro, né? De como que a gente vai se sentir quando ouvir o outro dizer assim. E eu fiquei, nossa, é isso mesmo, né? Eu tô com medo do que eu vou fazer, dependendo do que a pessoa falar. Eu acho que é muito isso, assim, mas, cara, amadurecimento, a gente tem que fazer isso. Senão a gente não amadurece, a gente não caminha. E convidar as pessoas, eu acho, muito para autogestão também. Tem umas coisas que eu falo, gente, vocês não vieram trabalhar no lugar, não era para ser autogestão aqui, ué? Não entendi. O que a gente está reclamando desse negócio? Às vezes eu não tenho paciência, não. Tipo, não, todo 3 meses tem reunião sobre salário. Reunião sobre salário, amor, vai ser complicado. Não gostou de discutir salário, vai para o CLT ali, sei lá. Entendeu? Aqui o nosso salário muda a cada 3 meses. Eu não entendi por que você está reclamando disso. A gente demora para discutir dinheiro, é isso aí. Também tem umas coisas assim, não sei, mas é uma coisa muito minha. Aí é bom que sempre tem alguém mais tranquilo no sistema que dá uma equilibrada, né? Porque às vezes não sou eu, não. Era autogestão, abraçou a derrota. É isso aí mesmo, vamos falar disso aqui sim, que você disse que queria. Agora. Então, não sei, acho que é o meio termo aí, né? Nem Maíra, entendeu? Nem good vibe demais, mas eu acho que tem um meio do caminho aí. Da gente se observar, né? No meio disso tudo, assim. O Diego, assim, falando assim, uma coisa que me veio, que é possível, não acho que é uma mudança, né? Mas em algum momento é isso, ter um espaço até para conversar sobre o que as pessoas veem, qual a intenção delas quando elas vão para um cuidar, por exemplo, abrir um diálogo. Ou mudar algumas dinâmicas um pouco. Assim, uma que eu gosto muito, que eu acho que coloca as pessoas num lugar de mais autorresponsabilização, então, às vezes, mudar um pouco essa coisa da escuta, de fazer de um jeito, por exemplo, eu gosto que você tem, eu faço rodadas e as pessoas vão se encontrando e elas podem apreciar algo na outra pessoa, e depois disso você traz a pergunta, o que está entre nós? E a pessoa pode procurar alguém e comentar assim, o que ela está sentindo, se tem algo entre as pessoas. Claro que tem uma construção, não é duro de chegar assim, né? Mas quer dizer, abrir possibilidade da pessoa ir lá num espaço seguro e tratar algo que está incomodando com a outra. E aí, assim, se a pessoa depois vier e também não cuidar, quer dizer, ela vai ficar com a reflexão, como a Tônia falou, depois é que vai acontecer o processo, né? Então, às vezes é legal, assim, trazer uns elementos um pouco diferentes para tirar a pessoa daquela, então agora é minha vez, vou pedir o cuidar e vou lá falar, né? Dar umas quebradas, assim, pode ser interessante. Acho que, Júlia, eu queria falar alguma coisa. Eu queria trazer uma situação, né, que quando eu facilitei um círculo uma vez, estava facilitando o modo cuidar, e eu ficava constantemente corrigindo a pessoa, falando assim, não, fala em primeira pessoa, fala de você, não fala do outro. E assim, a pessoa foi ficando tão nervosa com isso, falando, eu não sei falar, eu não vou falar mais nada porque eu não sei como é que é. Então, assim, é muito desafiador também a gente querer fazer essa condução, né? E às vezes a pessoa não está preparada e conseguir também falar tudo bem, fala como você quiser, porque a gente fica o tempo todo corrigindo a pessoa de como ela tem que falar.
faz a pessoa ficar com cada vez mais vergonha lá na bússola, né? E ela se fecha, ela não consegue mais trazer. Fala, não sei falar, não sei falar esse negócio de CNV aí, então eu não vou, sabe? Então, ao mesmo tempo, o facilitador também tem que desenvolver essa forma de perceber até que ponto que dá para intervir, não ficar o tempo todo intervindo, né? Porque senão quebra a fluidez do diálogo, né? Eu só queria colocar mais um ponto aqui rápido que a gente vai fechar, mas quando possível também, especialmente quando o conflito está mais difícil, mas tem confiança no grupo para testar outras coisas, o uso do corpo ajuda muito soltar. Eu trabalhava com um grupo de diretores e teve um conflito muito, muito grande entre duas pessoas. E a gente, depois de várias sessões, a gente fez uma coisa com o corpo e eu coloquei essas duas pessoas juntos. Então, a gente fez várias canções onde eles precisavam dançar, assim, como espelho com o outro. Então, um é o espelho, o outro e o outro segue. A gente fez 10 canções diferentes e um guiava, o outro seguia, daí trocava, outro guiava e outro seguia. E daí, e o que você vai trabalhando... você vai trabalhando um monte de coisa quando você faz isso, porque você está usando o corpo, que normalmente você não costuma, você vai soltando, você vai precisando também abrir seu campo de visão para poder guiar outra pessoa. Mas, assim, enfim, o check-out do dia era: eu nunca mais chamo ela de vaca. Então, assim, era bem complicado, gente. Mas, assim, foi, assim, um grande conquista. Eu nunca mais chamei ela de vaca. E a partir disso, a gente conseguiu conversar. Mas foi a partir de um modo cuidar corporal. Então, é bom, assim, tem várias maneiras para fazer esse modo cuidar. A gente até queria compartilhar mais experiências sobre isso e ouvir das outras pessoas, mas... estamos agora no fim do nosso tempo juntos. Acho que tem muita coisa legal. De repente a gente pode fazer um outro, um modo cuidar, volume 2 aqui. Acho que tem bastante coisa para a gente falar e trocar aí, né? Eu queria dar uns recados finais aqui, antes que todo mundo comece a ir embora. Primeiro falar que eu errei o nome da própria rede onde eu tô, né? Ainda bem que o Diego me corrigiu, não é a Target Network, é a Teal Network, né? E a Teal Network é uma rede muito legal, onde a gente fala de autogestão e dos assuntos que orbitam a autogestão, né? Então, como a Tânia falou, agilidade, a gente também fala de autoconhecimento, de cultura, enfim, tem vários temas que a gente discute ali, são sempre discussões de altíssimo nível, muito boa, é um lugar muito bom para você trazer situações, trazer dúvidas, buscar referências, sabe, conversar com a Tânia, a Fabi, tá todo mundo lá, né, os Tillers, né, da Target Hill, estão todos lá também. O Diego, um dos maiores contribuidores lá. Diego, Júlio, a gente tá tudo lá. E aí eu queria fazer um convite para vocês participarem também, né, da Teal Network. Eu falei certo agora. Eu vou colocar o link para vocês se cadastrarem aqui no chat, né? E eu também vou colocar o link para vocês fazerem... dar o feedback para a gente desse meetup aqui, tá? É uma pesquisa super rapidinha ali, vocês fazem em 2 minutos no máximo, mas, por favor, se puderem fazer hoje ainda, a gente agradece bastante enquanto a coisa tá quente na cabeça. E um último link que eu vou colocar ali também é de sugestões de outros meetups, tá? Coisas que vocês querem fazer, pode ser sugestão, pode ser uma coisa que você quer trazer, e aí você pode tocar o meetup aqui junto com a gente. Se tem alguém que você conhece, que você acha que seria legal trazer para cá, coloca ali que a gente faz acontecer, tá bom? Então, eu queria
agradecer de coração aí a Tânia e a Fabi que pegaram esse desafio, essa bucha que eu meio que joguei no colo delas aí e foram super solícitas, prepararam tudo com muito carinho aí. Obrigado de coração aí vocês. E eu queria agradecer também todo mundo que participou, que se abriu e que se dispôs a se colocar um assunto tão íntimo às vezes, né? Tão às vezes difícil de a gente discutir. A gente às vezes está acostumado a discutir assuntos muito mais racionais, muito mais mentais, muito mais frios. Quando a gente traz um assunto assim que a gente tem que trazer o coração junto, é muito gratificante ver todo mundo participando assim com esse nível de entrega. Obrigado mesmo, gente. Tem um check-outzinho, hein? Então, agora eu queria passar para vocês fazerem o check-out aí. Gente, não é um check-out, tá? Não vai demorar, um presente para vocês. É um super presente. Eu acho um super presente bonitinho, tá? Escolhe um número de 1 a 45, cada um. Escolhe um número e coloque esse número na sua cabeça. Agora vai no Miro, por favor. Vai no Miro e eu vou trazer vocês para onde eu tô. Tá? Peraí, eu tenho que chegar lá primeiro. Ok, peraí. Eu vou trazer todo mundo aí onde eu tô. E encontra seu número e você vai ler a sua carta. E é um presente para vocês, uma mensagem para vocês. Eu queria saber qual o nome da carta de cada um, se puder falar. Isso, e como check-out, a gente só está pequenininho. Por que eu não estou conseguindo ver? Só eu que estou vendo assim? Você pode dar um zoom. Dá um zoom nele. Dá um zoom. Vê se consegue aí. Se você não consegue, eu leio para você. Tá, então pode ler para mim. A minha é 32. 32. Diabo! É um serzinho que cada criança ganhou de presente para poder brincar, dar risada e viver de montão. Mas os adultos pararam de brincar com seus diabinhos. Aí eles ficaram bravos e os adultos ficaram com medo deles. Deixe seu diabinho brincar mais com você. Adorei. E é isso, gente. A gente só queria que você falasse a palavra da sua carta. Ou a frase embaixo, né? Que ela também é legal. Minha é respeito. A minha é amor. Foi um presente mesmo. A minha é personalidade. Ensine sua personalidade a respeitar a sua intuição. Minha é cura. A minha é família. E a frasezinha é: agradeça as lições que sua família lhe traz. E fez muito sentido para mim. A minha foi um presente também. Solidão, aproxime-se e deixe as pessoas gostarem de você. A minha foi família também, 33. Muito show. E o pessoal que estava comigo, eu falei muito na família, então tudo a ver. Muito legal. A minha foi vergonha. Mas a frase era: seja mais carinhoso com você mesmo. A minha foi o 2, consciência. Fez super sentido com o momento de vida que eu estou passando. A minha foi agressão, a 8, e a frase é: aprenda a ver o outro como parte de você. Presentão aí para fechar. A minha foi liberdade. Experimente brincar de ser alguém diferente. O meu foi alma. Uma parte muito velha da gente, tão antiga que às vezes a gente até esquece que tem. Mas se a gente ouvisse mais e acordar e ficar sabido que nem ela. Minha foi magia. Deixe a imaginação trazer seus sonhos para você. Foi todo mundo? Então tá bom, gente. Muito obrigada, muito obrigada.
Ah, essas cartinhas também é uma dica, viu, gente? Nossa, dá uma leveza e sempre tem uma mensagenzinha legal, assim, não deixem de usar. Se você, ao lado, gente, ao lado tem o nome das cartas e onde você pode comprar. E, gente, também no Miro tem considerações sobre abrir, modo que dá, fechar, modo que dá. Então, dá uma olhada depois. A gente deixou algumas coisas para vocês, mas a gente não queria fazer. Tá bom? Então, tem algumas coisas para vocês poderem usar depois, se vocês vão abrir. Modo que dá. Pessoal, o link tá lá no chat. Cliquem agora, abram. Cliquem não, né? Tem que copiar e colar, porque eu coloquei vários ao mesmo tempo. Então, copia e cola ali e responde em 2 minutinhos a pesquisa de satisfação. Eu não tô vendo. Tá aqui pra... Eu não tô vendo o link aqui, não. Eu vou colar de novo. Peraí, tá no chat, tá no chat. Eu vou colar Porque de novo. deve estar mais para cima. Será que ficou mais para cima, é isso? Pronto, agora é o último tá. aí. Tem um link para participar da Target Network, um link para pesquisa e um link para quem quiser sugerir temas. Tá bom? Ótimo. Gente, brigadão. Valeu mesmo. Até a próxima. Valeu, pessoal. Muito bom. Boa noite, Valeu, pessoal. Tchau, Valeu. gente. Tchau. Tchau, valeu. É. Boa noite, gente. Obrigada. Valeu.